Um profeta marginal? Um reformador? Um revolucionário? Ou será que a figura que conhecemos é uma construção de memórias, tradições e desejos projetados? Hoje nós iremos nos aprofundar para investigar um paradoxo silencioso, mas muito forte, mas poderoso, no cerne da pesquisa moderna sobre a figura mais enigmática da história. A distinção entre o Jesus real e o Jesus histórico. Na perspectiva de um dos maiores eruditos, críticos da pesquisa moderna sobre o Jesus histórico, John Paul Meyer. Mas será que a distinção resiste a uma análise epistemológica rigorosa? O dito Jesus real, aquele que, segundo John Paul Meyer, existiu efetivamente na história, sem qualquer dados probabilísticos empíricos. O Jesus histórico, que, segundo o próprio John Paul Meyer, é aquele que podemos reconstruir com base em métodos científicos e críticos, que ele diz que também não é científico e que também não é histórico. Por isso eu chamo de uma ideia engenhosa. É algo inquietante. Segundo John Paul Meyer, esse tal Jesus real é inacessível. Ele diz que este Jesus não pode ser alcançado, inclusive pelo modelo arquétipo do tal Jesus histórico. Jesus histórico e Jesus real é a mesma coisa? Não. Se você colocar Jesus histórico e Jesus real é a mesma coisa. Você falar o Jesus mítico e Jesus histórico são diferentes. Jesus histórico seria o Jesus real. Seria sinônimo, né? Sinônimo. É que parece que eu vi o professor José Alessandro dizer que não é bem assim. Bom, aí você não traga assuntos de outros professores aqui na minha sala, tá bom? Veja que, para um acadêmico de tamanha envergadura, o assunto Jesus histórico e a própria figura que se projeta no debate como uma figura histórica, a histórica real, por uma ontologia ou fenomenologia, torna-se um tanto até difícil de se compreender e se justificar. O professor Fábio Sabino, ele sempre confessou que não é especialista no assunto Jesus histórico, ele se ocupa da crítica bíblica e do personagem tal como apresentado. E é evidente que o professor Fábio Sabino falou, como eu irei explicar, não é resultado da falta do conhecimento sobre o assunto propriamente, mas a falta apenas de conhecimento de dados epistemológicos e metodológicos que abarcam a própria pesquisa do Jesus histórico. Porque de fato é para confundir. Veja, até o professor Fábio Sabino caiu no lance de acreditar que Jesus histórico e Jesus real configuram as mesmas figuras. Observem. Mas é claro que ele usou o conceito de real e de histórico não dentro de uma dimensão epistemológica. Jesus da fé, aquele que provém exclusivamente de uma experiência religiosa e hermenêutica, a partir de dados e afirmação a priori. Veja só. O Novo Testamento deve ser compreendido dentro do panorama da cultura literária greco-romana, especialmente a prática de composição literária entre as elites urbanas. Um projeto que contribuiu para a construção da história do cristianismo. De modo que a autora a quem eu trago, eu sempre é a minha forma de fazer abordagem, vocês já devem ter visto, ok? Vai dizer o seguinte: relatos de curas, ressurreições, conversões em massa milagrosas e fugas de prisões auxiliadas por anjos nos Atos dos Apóstolos fortaleceram esta notável crônica das origens e do desenvolvimento do cristianismo. Inclusive, a própria pesquisa moderna coloca os evangelhos como fontes secundárias e não primárias.
E nem todos concordam, porque não são biografias, história e memórias, e são totalmente tendenciosas e maculadas. Portanto, o John Paul Mann, inclusive, quando diz que os evangelhos não são fontes primárias, e ele vai para o José, ele ainda diz que as únicas fontes que possuem é a do problemático Flávio José. É só conferir o último parágrafo da página 16. Portanto, a gente tem um alto grau de especulação em certos modelos, como Jesus cínico, Jesus profeta apocalíptico, que é o Jesus, inclusive, defendido pela supracitada autora Paula Fredrickson, entre outros nomes. A própria doutora Nina Lemsley fala ali de Paulo, mas também pensa um Jesus apocalíptico. Este é o problema, porque você vai ter um Jesus histórico que vai variar de acordo com o pesquisador, por isso ele é um pressuposto. O Albert Schweitzer, para você ter uma ideia, não defendeu o Jesus histórico. Eu sou um dos autores brasileiros que posso dizer que eu acho que o único a falar isso. E desafio qualquer um de frente comigo dizer que ele defendeu o Jesus histórico. Pelo contrário, a sua crítica é ao Jesus histórico. Os textos não dizem nada sobre Jesus, ao ponto dele apelar para o Evangelho de São Tomé. Só que chegou lá e eu mostrei que também é um Jesus teológico. O audacioso padre Meyer precisa do Jesus real, porque ele é o Jesus da fé. Ainda que para isso ele tenha que desconstruir o Jesus histórico, como ele fez. Já que a afirmação a priori ante o desconhecido foi estabelecida como ponto de partida. O resultado só poderia ser dos múltiplos Jesuses históricos. Ok? Como destaca o próprio John Paul Mann, está aqui, ó. Vamos ler, professor Fábio Sabino. Vamos ler, público. Vamos ler, Antônio Miranda e demais colegas. O Jesus, olha, está aqui. Do Jesus revolucionário e violento ao mago. E folgazão. Do fanático apocalíptico ao mestre de sabedoria. Ou filósofo cínico. Indiferente à escatologia. As reticências são minhas, tá? Qualquer teoria extrema que se possa imaginar já foram há muito propostas com posições antagônicas, se anulando-se mutuamente e com erros do passado sendo repetidos por novos escritores. Aqui vamos dizer que é o texto áureo do meu livro. Como acreditar nos enfeites sobrenaturais retratados como os milagres de Jesus? E a teoria da múltipla confirmação pode ser sustentada? Eu a denomino de teoria de múltipla contradição. Não importa quanta força, dedicação, empenho e seriedade que se empreguem para a arguição das respostas sobre o tema em apreço. Por mais que a crítica avance e perquira a reação da ideia sobre o retrato de um homem cuja vida sabe-se incerta, é real, vivemos ou viveremos com a certeza do inegável reconhecimento de que Jesus foi o ideal que trouxe a vida para o mundo de complexidades existenciais e o acalentou tornando-se um mito, olha aqui, real,